Ok, esse caso é entupido de reviravoltas e a gente precisa começar a dizer aqui que, obviamente, tem alguma coisa muito, mas muito errada nessa história toda e é nesse momento que eu digo, eu não confio no governo. Você tem aqui uma série de eventos que não fazem o menor sentido, uma polícia que, eu não sei qual que era a metodologia, a cultura da época, ainda assim, para mim, é muito bizarro que as autoridades tivessem uma consciência de que um sequestro de um menor só poderia ser, de fato, protocolado depois de 72 horas. Sabe, as estatísticas são completamente contrárias a esse pensamento, já que as maiores chances de sobrevivência é de um resgate nas primeiras horas após o sequestro. Aí tem essas 3 fotos com esses meninos, que um deles era muito chamado de homem, mas para mim parece ser um menor de alguma forma. E aí esse aqui não tá vivo, os outros não foram encontrados. Isso aqui, assim, é claramente tem algo, mas muito errado, não faz o menor sentido. Essa história de que era uma brincadeira, de que um homem estranho do bairro chamou esses 3, os amordaçou. Quem acredita nisso? Isso não faz o menor sentido, nem naquela época onde era todo mundo inocente, que não tinha medo de sair na rua. Isso não faz o menor sentido. Ai, vem aqui, vocês 3, vamos amordaçar, tirar uma foto. Não, o papel das autoridades aqui, não tem evidências de que ele foi sequestrado para perversão de menores. O quê? Tá, ele foi sequestrado, você não tem evidência para confirmar nem negar nada, como que pode dizer isso? Para mim isso é muito suspeito. Toda vez que, não temos como confirmar isso, vocês não têm como confirmar nada, essa é a verdade. Esse é um tipo de caso que é muito revoltante, a forma como essa mãe e esses pais foram tratados ao longo desses anos, com esse bando de evidências que foram surgindo misteriosamente de lá para cá, e ninguém nunca fez nada, é assim chocante, ou é uma negligência absoluta, o que não parece ser o caso porque é muita coisa para ignorar, ou o que é mais sensato para mim parece um tipo de acobertamento. Você está olhando para uma série de eventos e uma série de circunstâncias onde um evento estava levando ao outro, então você vê jornaleiros ali que foram simplesmente sumindo, uma mãe que tem alegações fortíssimas de que tinha sido avisada do sequestro com meses de antecedência, aí tem essa questão do Paul Bonacci, que tipo assim, não acreditamos que você possa ser confiável, nem vamos te interrogar. Que? Como assim? Não faz sentido. Você interroga primeiro e você avalia se é confiável ou não. Só o fato de não quererem interrogarem aquele garoto já é um sinal, assim, é uma bandeira vermelha. Era para sair todo mundo protestando. E aí você olha toda a situação e aí você vê uma complexidade desse tamanho, de perguntas que ninguém quer aparentemente responder, porque assim, esse Paul, se ele tem uma série de informações, o que custa ouvir o garoto para depois dizer, olha, a gente avalia que isso aqui não é verdade, mas até porque o próprio júri que negou disse que eles consideravam uma história muito bem elaborada. Ou seja, se é muito bem elaborada, não era uma coisa que tinha furos. O FBI poderia ouvir, por que ninguém quis interrogar? Não faz o menor sentido, não tem cabimento. Esse sequestro aqui é mega estranho. O papel das autoridades, do xerife ir lá e gritar na praça, na frente de todo mundo, isso aqui tem uma cara de acobertamento e de gente grande, de gente poderosa. Eu acredito na alegação lá que ele fez, com não sei o que, do que ele era do Partido Republicano. Para mim faz sentido, sim, faz sentido. Não é de hoje que há acusações desse nível, inclusive envolvendo celebridades. Eu vi um documentário há alguns meses que mostrava um esquema de quadros. Foi uma legislação que foi aprovada no Congresso americano para que facilitasse envio de quadros, especificamente quadros que era uma coisa de cultura e tradicionalismo, não sei o quê, e eram quadros muito, sei lá, de preservação, algo assim. E aí, no meio desses quadros, que são mais fáceis, que não precisa de vistoria, não sei o quê, que é em nome da cultura, rola muito tráfico. E aí, o que acontece? Muitas celebridades, assim, nomes como Meryl Streep, estão envolvidos constantemente nessas doações, e assim, é bizarro. Eu, assim, vou ser bem franco, eu não duvido de nada, porque assim, hoje em dia, a gente vê que as revelações surgem, vários atores caíram nos últimos anos com alegações violentíssimas. O caso mesmo do Jeffrey Epstein, que não é ator, mas assim, a quantidade de celebridades, de pessoas influentes que iam para a ilha dele é monstruosa. Gente que não tá na cadeia, gente que não pagou pelo que fez, mas sabemos que aconteceu muita coisa bizarra lá. E o mais chocante é que o Jeffrey Epstein, antes de ser descoberto, era uma teoria da conspiração. Eu lembro que quando eu era pequeno, mas pequeno mesmo, eu ouvia falar
falar de um homem rico, poderoso, que tinha uma ilha particular e que pessoas, moças, eram levadas para lá, inclusive garotos também, e acontecia tudo de horrível com elas, e muita gente do governo estava envolvida e não sei o quê. E anos e anos e anos, teoria da conspiração, teoria da conspiração, teoria da conspiração, não acredite. E aí, de repente, pronto, descobriram que era verdade. Então, a gente se pergunta o quanto essas teorias da conspiração são realmente teorias da conspiração. O caso do Jeffrey Epstein é um exemplo disso. O caso do Harvey Weinstein, de Hollywood, é um outro caso gritante. Quando as alegações dele explodiram em 2007, foi um choque, não sei o quê, só que acontece que já haviam muitas, mas muitos escândalos que não explodiam, na verdade, de alegações contra o Harvey, há muito tempo antes e simplesmente nada acontecia, não haviam manchetes, ninguém em Hollywood ia atrás da história. E de repente, foram atrás da história. De repente, todo mundo apareceu, todo mundo apareceu, eles foram atrás, vamos relatar os testemunhos de vocês e jogar. Isso aconteceu de uma hora para outra, mas as alegações contra o Harvey aconteciam há décadas, e ninguém nunca fez nada. E era dito, teoria da conspiração, é não sei o quê, porque ele era muito ligado ao partido. Então, assim, não faz sentido quando você olha para uma série de questões que ano após ano, após ano, após ano, foi desmentido pela mídia, e aí simplesmente parte de algumas das alegações se tornam verdade, comprovada é verdade, não sei o quê, me too, vamos mudar tudo isso, mas no fim não muda nada. E aí que é preciso observar o quanto as coisas não batem e o quanto essa história deixou de fazer sentido. Essas fotos, me desculpa, mas me parece ser o Johnny. Eu olhei bem para essas fotos e me parece ser o Johnny. O cabelo, o rosto, me parece ser o Johnny. E eu acho que o fato das autoridades se recusarem a reconhecer isso só mostra que alguma coisa muito, muito errada impediu que essa história fosse pra frente, fosse descoberta ou fosse bem investigada, porque isso aqui não é investigação. Quando a polícia fica batendo muito de frente com os pais que estão buscando por justiça ou estão buscando pelo seu filho desaparecido, há de se estranhar algo aí. Eu não posso afirmar que as alegações dessa mãe, que o Johnny bateu na porta dela, são 100% verdades, mas ela tem essa foto ali que ela diz que conseguiu do Johnny e me parece ser ele, realmente me parece, eu acredito plenamente que é o garoto. Então, assim, onde ela conseguiu essa foto? Eu não sei. Então, essa foto, que é uma prova contundente, e o fato dela não ter levado às autoridades é uma coisa assim que, à primeira instância, te chama muita atenção, porque, tá, se você não levar para as autoridades, ninguém faz nada. Mas, realmente, do que adianta levar para as autoridades se você não acredita que eles estão realmente tentando lhe ajudar? E esse outro homem lá, o Nelson, que apareceu com essa historinha, com os registros, isso ali é bizarro, porque você olha e se pergunta o quanto não sabemos, o quanto podemos enxergar e do quanto podemos estar dispostos a querer ver o que está bem na nossa frente, mas com uma ótica diferente. Mas se você olha sempre com a mesma ótica, você sempre será enganado. É por isso que é importante ter um lado crítico para tudo, porque quando você se agarra em uma série de grupos, de circunstâncias ou pessoas, que você vai falar, não, realmente vou acreditar em tudo que ela diz 100%, você pode cair e tombar de cara, e talvez nem conseguir se levantar, porque o tombo vai ser tão forte que vai te impactar de uma forma profunda e definitiva. E tudo vem acontecendo e vem passando às vezes diante dos nossos olhos, e é uma coincidência aqui, uma outra coincidência ali, tudo conectado, tudo assim, uma ponta amarrada à outra, e as pessoas, ai que coincidência, não é só coincidência. Chega num ponto que eu olho mesmo para algumas circunstâncias e falo, isso aqui não pode ser coincidência, porque a gente tem que realmente ser crítico. Há limites para coincidência. Não tem. Quando há uma série de circunstâncias que basicamente estavam acontecendo uma atrás da outra, você fala, isso aqui não pode ser simplesmente uma obra do acaso. E quando não tem obra do acaso, então tem mãos de homens por trás. Eu tenho uma convicção e plena certeza no meu coração. Se pessoas poderosas são responsáveis pelo que quer que tenha acontecido com esse garoto, as respostas que a Noreen espera nunca vão chegar. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria
casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Chris Hemsworth foi à procura de problemas e ele encontrou. Enquanto trabalhava em Sem Limites do National Geographic, sua nova série documental sobre o declínio natural que vem com o tempo e o envelhecimento, a estrela de Thor e Resgate passou por uma bateria de testes genéticos para ver o que e se é que algo o futuro poderia estar esperando por ele. Gravado em seu próprio DNA, o que ele descobriu foi o seu maior medo. Você verá com detalhes exclusivos a origem e agora o momento dramático na vida de Chris Hemsworth.